Pantera Negra é o amadurecimento do universo cinematográfico da Marvel. Porque quando tudo começou em 2008, uma década atrás, com o primeiro Homem de Ferro, os filmes ainda estavam se encontrando, estavam se adequando dentro dessa fórmula que veio a ser tão útil para Marvel nos cinemas. E, ao mesmo tempo que é uma fórmula que acaba tornando, quando você vai assistir um filme, tudo muito previsível, você sabe a estrutura que ele vai seguir, os pontos de viradas, o humor, são filmes que acabam caindo pro esquecimento, salvo algumas exceções. Porém, o Ryan Coogler, que é o diretor do Pantera Negra, ele não quebra a fórmula, ele não reinventa a roda, ele apenas pega a fórmula para si, para poder contar a história que ele quer contar com identidade própria. História essa que vai abordar sobre o T'Challa tendo que assumir um manto de rei e protetor de Wakanda após a morte do pai dele. E a partir desse ponto que a narrativa vai se desenvolver. E sendo bem sincero com vocês, era muito fácil o roteiro desse filme acabar caindo para aquele clichê de origem de herói, de super-herói. E na boazinha assim, ele até caiu um pouco, mas não é a intenção original do filme. Por mais que seja uma história de origem, é muito mais uma história de origem de um rei tendo que lidar com essa nova responsabilidade que ele tem e como que ele vai lidar com essa responsabilidade do que necessariamente um filme de super-herói. O fator super-herói tá lá dentro, eu acho até que é o ponto mais fraco do filme como um todo, mas a maturidade e a questão política que ele acaba abordando ao tratar sobre essa história e esses personagens é muito maior e muito mais interessante. É justamente nessas escolhas que o filme acaba se sobressaindo, quando ele assume esse tom mais sério, mais maduro, mais político, que é justamente quando ele trata sobre a questão de tradições, quando você lida com tradições passadas, de outras gerações, o seu papel como líder, como que você vai passar adiante a mensagem para o seu povo, para o resto do mundo, qual o papel que você quer ter diante dessa nova sociedade que você está tentando gerenciar e levar adiante. E isso é muito interessante porque se dá justamente através de duas figuras opostas, uma tá de cada lado, que é justamente a figura do herói e a figura do vilão. De um lado a gente tem a figura do T'Challa como aquele rei inseguro. Ele é um personagem carismático, de força, ele tem presença dentro da cena, só que ele não é perfeito. Você sente que a jornada do personagem nesse filme é justamente lidar com essa insegurança dele assumir o trono e o que ele tem que fazer diante das tradições passadas, das escolhas que o pai dele e os ancestrais fizeram e como que ele vai, a partir dessas decisões, levar essa sociedade para um futuro ainda melhor do que aquele que eles vivem. Do outro lado, a gente tem a figura do vilão, do Killmonger, que também lida com a questão do legado, só que por um outro ponto de vista totalmente diferente do T'Challa, já que ele passou por outras provações ao longo da vida que moldaram aquela perspectiva que ele tem. E justamente quando essas duas perspectivas diferentes entram em embate, que o filme cresce na questão da mensagem que ele quer passar. Porque, vejam só, a questão do vilão na Marvel sempre foi muito problemática. É muito difícil a gente ter vilões bons dentro do filme, porque justamente no filme de origem parece que é única e simplesmente a versão do herói copiada malvadona. Só que em Pantera Negra, isso é totalmente oposto. Ele consegue fugir disso porque a figura do vilão é bem desenvolvida, o ator é muito carismático, o Michael B. Jordan, ele manda muito bem, ele tem uma presença de tela, ele é carismático, ele atrai os olhos enquanto você tá vendo. E também pelo fato dele ser bem construído, a gente em certo ponto pode não concordar com as ações dele dentro do filme, mas você consegue entender como que ele chegou a essa conclusão. O mais curioso de tudo é que quanto mais eu penso no filme, mais eu gosto dele, mas não necessariamente a ação é o que vem na minha cabeça, porque eu acho que de certo modo, os filmes da Marvel tem momentos de ação muito maneiros, que você fica empolgadaço. Aqui no filme também tem, mas não é o clímax, é a cena na Coreia do Sul, que é aquela cena urbana, que tem a parte do cassino, que é uma cena muito interessante, muito maneira, porque o Ryan Coogler, ele repete algo que ele já fez em Creed, que é fazer um plano longo, onde a câmera vai acompanhando um personagem, vai pro outro. Chega a lembrar também um pouco O Protetor, que é um filme de 2005, se eu não estou enganado, que é um plano sequência que vai acompanhando a ação do personagem enquanto ele vai subindo as escadas lá dentro de um hotel, que é bem bacana. E essa cena, de fato, é muito maneira. Só que o clímax do filme, de certo modo, é muito genericão e a própria questão da computação gráfica fica meio que fazendo um contraste muito grande. Você consegue sentir que aquilo
aquilo lá são bonecões batalhando, brigando, e acaba não funcionando muito bem. O que marca o filme, como eu já disse, é a presença de um texto maduro, de um bom desenvolvimento de personagens, de um elenco excelente. Eu diria que é o melhor elenco de todos os filmes da Marvel que teve até hoje. Porque a parte masculina manda muito bem. Tem o Michael B. Jordan, tem o Boswick, tem o cara que faz vários filmes, que eu esqueci o nome dele agora, que vai aparecer a imagem dele aqui. Mas a parte feminina com a Gorira, com a Lupita, com a Letitia, elas são excelentes e conseguem roubar todas as cenas em que aparecem, porque essas personagens são igualmente muito bem construídas. Mas acima disso tudo, o que mais se destaca dentro desse filme acaba sendo justamente o fato de ser um filme culturalmente muito rico, onde isso transpira, você consegue sentir em todos os elementos e na construção desse mundo. Wakanda é vívida, você acredita que de fato ela exista, porque todos os elementos que compõem esse mundo são muito interessantes, seja a questão das diferentes tribos, do fato deles falarem africano dentro de Wakanda, que é muito interessante também, que não é algo que a gente costuma muito ver em filmes quando retratam o continente africano, ou mesmo a questão das crenças, dos costumes tribais que eles possuem, é muito interessante. É um filme que consegue mesclar muito bem a questão tribal junto com a questão da realeza, junto com a questão da tecnologia. Isso tudo cria momentos deslumbrantes que você fica maravilhado de ver aquilo em tela, e mais além ainda, ela consegue combinar muito bem com uma trilha sonora que também mescla justamente essa questão mais tribal, mais cântica africana, ao mesmo tempo que tem mais essa pegada hip hop e técnico presente dentro dela. Essas questões todas são muito mescláveis e quanto mais elas se juntam, muito mais interessantes elas ficam. E tem certas cenas dentro desse filme que me fez pensar em Rei Leão de tão incrível que elas são. E é justamente isso que o filme é. Pantera Negra é um filme único dentro do universo da Marvel. É um filme que ao mesmo tempo é o mais Marvel, mas é o menos Marvel, porque tem uma identidade muito própria. Ele tem os seus deslizes, eu não vou tirar isso do filme, porque de fato, tem os momentos que dão uma barrigada, a cena de ação final, pelo menos o clímax, não é tão interessante assim, mas todos os elementos bons, positivos dentro do filme são tão bons que eles acabam eclipsando o que não funciona tão bem assim. Pantera Negra mescla a fórmula da Marvel com a assinatura do diretor, mescla a questão tribal com a tecnologia, mescla tradições antigas, antepassadas, junto com o futuro, junto com o legado, tudo isso para contar uma história muito madura e muito interessante, com toques políticos, profundem na questão de seus personagens, mas acima disso tudo, para falar sobre empatia e celebrar a diversidade e a representatividade. É um baita filme muito maneiro. E é isso, pessoas. Vocês assistiram Pantera Negra? Vocês ficaram a fim de ver? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Me sigam também aqui nas redes sociais aqui embaixo, que a gente conversa mais pertinho, eu troco ideia com vocês. E me digam se vocês gostaram desse formato em que eu não paro pra, me apresentar, falar sobre o filme, dar sinopse, fazer algo mais on the go. Se vocês curtiram, deixa aqui também nos comentários. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!